Procurei por muito tempo preencher um vazio interior que nada nem ninguém podia calmar. Foi somente ao encontrar Jesus Cristo que encontrei a paz, a verdadeira alegria e a minha verdadeira identidade. Hoje, compartilho com vocês este caminho de transformação para que vocês também possam experimentar esse amor que liberta e restaura. Aqui está o meu testemunho. O Senhor tocou a minha vida em 2014, quando eu ainda estava no liceu. Naquela época, eu me sentia sem forma e vazia, vivendo sem realmente conhecer o Criador. O meu liceu, que é o terceiro maior de França, tinha cerca de 2.300 alunos. Nesta fábrica escolar, consegui encontrar o meu lugar e tornar-me conhecida, em parte graças à popularidade do meu irmão mais velho, de quem todos sabiam que eu era irmã. Eu pensava que era feliz, mas era uma ilusão. Todos os fins de semana, eu saía para a discoteca com os meus amigos. Apaixonada por hip-hop e rap, eu dançava muitas vezes, e as nossas noites quase sempre terminavam com batalhas improvisadas. Eu estava tão apegada aos meus amigos que a rua se tinha tornado a minha segunda casa, de tanto que precisava vê-los e partilhar momentos com eles. No entanto, apesar de toda essa agitação e desses momentos juntos, eu sentia sempre uma profunda solidão interior. Eu estava numa fase da minha vida em que tudo parecia ao meu alcance. Não foi o resultado de um único acontecimento, mas sim de uma série de experiências. Um videoclipe que acumulava milhares de visualizações, sessões fotográficas onde eu me descobria sob um novo olhar e propostas de rappers para interpretar papéis principais nos seus vídeos. Quanto às celebridades francesas que eu encontrava, não era simplesmente por causa da minha visibilidade, mas por acaso. Um encontro numa loja masculina onde trabalhava uma amiga, a única loja da região que vendia roupas americanas, ou ainda encontros em discotecas com estrelas da televisão de realidade. À noite, era um mundo totalmente diferente, um universo onde tudo parecia possível. Com os meus amigos, explorávamos as discotecas mais emblemáticas do departamento. Às vezes, os seguranças nos reconheciam e nos deixavam entrar sem esperar, como se as portas se abrissem sozinhas. Mesmo no liceu, imenso e cheio de rostos, não se podia ignorar-me. Aqueles que não sabiam o meu nome sabiam quem eu era. Nos corredores, eu era reconhecida como a rapariga estilosa do liceu. O que me diferenciava era o meu visual. Eu estava sempre um passo à frente. As minhas roupas não eram as que se viam nas lojas da esquina. Eu vestia-me como os ícones americanos, como Tupac ou Tiana Taylor, o que atraía todos os olhares. Todos os dias, era como se eu transformasse os corredores do liceu num desfile improvisado, e isso, todos viam. Eu identificava-me com essas celebridades porque ainda não sabia quem eu era de verdade. Eu tinha um lado de Maria Rapaz e tinha adotado o estilo swag. O termo swag designa uma pessoa que possui estilo e carisma. Diz que um indivíduo ou um objeto tem swag quando a sua aparência é apreciada, quando segue as tendências e, ao mesmo tempo, mantém-se descontraído. No entanto, enquanto essa aparência muitas vezes dá a impressão de uma confiança afirmada, para mim era exatamente o contrário. O meu visual era um pedido de socorro. Eu tinha-me construído atrás dessa fachada para criar outra identidade para mim mesma e acabei por me aprisionar a mim própria. Eu pensava que encontraria a felicidade ao desempenhar um papel, mas à medida que as pessoas apreciavam essa fachada, eu sentia-me cada vez mais morrer interiormente, mentalmente e espiritualmente. Eu atraí uma multidão de pessoas e é evidente que nem todos têm sempre boas intenções para conosco. Naquela época, por onde quer que eu fosse com os meus amigos, não deixávamos ninguém indiferente. As nossas roupas eram feitas para captar os olhares. Eu não tinha um vínculo especial com os rapazes, mas acontecia eu falar com 3 ou 4 deles ao mesmo tempo, sem compromisso, apenas para tentar acalmar essa carência de afeto. Apesar de todas essas aparências e dessas relações superficiais, um vazio profundo permanecia em mim. Eu não conhecia nem a minha identidade, nem o meu Criador, nem o sentido da minha presença na Terra. Por vezes pensamentos suicidas atravessavam a mente, sem que eu agisse, e eu acordava em lágrimas, perguntando-me: por que estou aqui? Para que sirvo? Na minha ignorância, eu não sabia que tinha uma missão específica. Como filhos do Senhor, somos chamados a ser o sal da terra, escolhidos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para sermos instrumentos que Ele utiliza para a sua obra e para a sua glória. Eu podia talvez tocar a glória deste mundo, mas faltava-me a paz interior. A minha inteligência e a minha vida espiritual estavam como bloqueadas.
Mais nova, eu tinha sempre sido uma boa aluna com boas notas, mas no liceu tudo mudou. Eu já não conseguia concentrar-me e os meus resultados caíam como se a minha inteligência me tivesse sido roubada. A palavra declara que Yoshua concede sabedoria, conhecimento e inteligência. Ele vela por aqueles que agem com integridade. Provérbios, capítulo 2, versículos 6, 7. Como eu gostava das coisas do mundo, da música, do rap, das noites na discoteca a dançar hip-hop, a minha alma tinha-se contaminado com a música mundana. A palavra ensina-nos que o príncipe deste mundo seduz através das concupiscências e muitos artistas, para obter glória e sucesso, recorrem a alianças obscuras. Pelos seus cânticos e pelas suas invocações, eles abrem portas espirituais e, se não estivermos enraizados no Senhor, podemos ser influenciados ou até mesmo amarrados, sem sequer nos darmos conta. É crucial reconhecer que os nossos sentidos funcionam como portas espirituais. Os nossos ouvidos ligam-nos através do que ouvimos, os nossos olhos por meio do que vemos e a nossa boca, pois até a comida pode iniciar certas práticas ocultas. Nada disso é inofensivo. Ao expor-me a esses elementos, eu tinha aberto uma brecha ao inimigo, que aproveitou para me atacar, chegando a roubar a minha inteligência. Se eu dedico tempo a detalhar isto, é para que vocês compreendam que é algo profundamente espiritual. A própria escola, que sempre tinha tido importância para mim, perdeu valor aos meus olhos, porque o meu círculo não tinha nem visão nem ambição, e para eles, a escola não era prioridade. A palavra adverte-nos: não vos deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vivi esta verdade. Estar rodeada de pessoas sem objetivo nem direção matou pouco a pouco os meus sonhos e as minhas ambições. Foi nesse momento que comecei a perceber que algo não estava bem. Já não conseguia projetar-me, como se a minha vida tivesse ficado parada aos 19 anos. No meu caso, no momento em que eu estava à beira do vazio, perdido e no limiar da depressão, o Senhor começou a revelar-se a mim. Tudo começou quando o meu irmão mais velho começou a ver uma entrevista de um homem de Deus que testemunhava ter visto várias vezes o paraíso e o inferno. Intrigado por esse pregador, ele começou a seguir os seus ensinamentos com muita atenção. Cada vez que eu passava diante do quarto dele, via-o concentrado, com os olhos fixos nesses vídeos. O que me chamava a atenção era que ele deixava sempre a porta aberta, como se fosse de propósito para que eu ouvisse. No início, eu não compreendia a sua atitude, não era nada o seu jeito, e eu não o reconhecia nessa mudança. Cheguei até a pensar que esse homem devia ser um guru para cativar assim o meu irmão. Mas acabei por compreender que era, na realidade, a obra do Senhor, um meio de me chamar a atenção e de me tocar também a mim. Curiosa, comecei eu também a assistir a essas pregações que falavam do arrebatamento da igreja, da santificação e de outras verdades que eu descobria pela primeira vez. Naquela altura, eu ainda estava no mundo, mas frequentava uma igreja dirigida por uma mulher porque estava em busca de paz. Essa mulher vendia todo tipo de objetos, canecas, marcadores de livros, etc. Contudo, segundo os ensinamentos vistos, isso não era bíblico. Pois a palavra diz: recebestes de graça, dai de graça. Qualquer igreja que venda livros ou CDs é, nessa perspectiva, uma igreja de Satanás. Alguns pastores podem agir por ignorância, mas o espírito que os anima é diabólico. Com efeito, em João capítulo 2, versículos 13 a 16, Jesus expulsa os comerciantes do templo. Esta passagem diz-nos: e a Páscoa dos judeus estava próxima, e Yoshua subiu a Jerusalém. E encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas que ali estavam sentados. E, tendo feito um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não só essa mulher vendia objetos, mas também, antes de se intitular pastora, ela tinha praticado evidência e lia cartas. Ela também impunha as mãos sobre as pessoas, mas sem discernimento nem prudência espiritual. Lembro-me de uma vez em que uma pessoa, visivelmente alcoolizada depois de uma festa, veio ao culto e ela lhe impôs as mãos dizendo: "Sê abençoado", sem perceber a situação. Ela impôs-me as mãos várias vezes. Eu podia assistir aos cultos de sábado à noite, que aconteciam uma vez por mês, e depois sair como se nada fosse para uma festa.
Não é, portanto, de admirar que a minha vida espiritual tivesse estagnado. No entanto, a palavra adverte-nos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isto significa que se uma pessoa que não anda em santidade impõe as mãos e nós aceitamos, tornamos-nos de certa forma cúmplices do seu pecado. Como não conhecemos verdadeiramente o estado espiritual dos outros, é melhor ser prudente. Nessa altura, eu e o meu irmão desejávamos ser batizados. Ela tinha-nos pedido para esperar até junho a fim de primeiro seguir cursos de teologia. Como tínhamos no coração fazê-lo rapidamente, acabámos por escolher receber o nosso batismo durante o encontro cristão. Ainda me lembro desse dia. Ao entrar na sala, senti imediatamente uma presença intensa, doce, reconfortante e única. O Senhor já estava ali e isso representava para mim uma experiência inédita. Essa presença dava-me vontade de chorar. Quando o louvor começou, não consegui conter as minhas emoções. Os cânticos, a atmosfera, tudo era tão magnífico que parecia outro mundo. Depois da pregação, foi feito o apelo ao batismo. Com alguma timidez, mas com uma determinação firme, avancei para o púlpito ao lado do meu irmão. Estávamos submersos de alegria com a ideia de virar a página do nosso passado e começar uma nova vida com o Senhor. Esse momento está gravado na minha memória. Era um mês de janeiro e a Assembleia se alegrou conosco. Muitas pessoas começaram a aplaudir ao ver almas dispostas a consagrar a sua vida ao Criador. Eu sentia que era o fim de uma existência marcada pela angústia. Depois chegou o momento de entrar na água. No meu coração, eu disse: Senhor, entrego-te a minha vida. Os poucos segundos passados debaixo de água pareceram como um minuto suspenso, fora do tempo, onde não havia mais nada além do Pai e eu. Foi uma experiência indescritível, mas tão tranquilizadora. Ao sair da água, senti-me verdadeiramente lavado. Já não estava marcado pelas impurezas deste mundo, mas renovado, cheio de uma paz interior. Depois do meu batismo, eu ainda via os meus amigos. Com eles, sentia-me existir. Amada, aceita. Mas no fundo de mim, eu sabia que alguns laços tinham de ser quebrados. O próprio Senhor permitiu que eles se afastassem. Sozinha, com Ele. No silêncio, no vazio, comecei a compreender o que é a dependência total da Sua presença. Foi o próprio Senhor que permitiu que eles se afastassem, deixando-me o que senti como esquecimento. Às vezes, eu via pelas redes sociais os meus amigos a fazer festas sem mim e isso magoava-me profundamente. Pouco a pouco, o meu círculo de amigos diminuía. Nessa altura, eu fugia do Senhor. A sua santidade ultrapassava-me, a sua exigência diante do pecado e da mistura deixava-me desconfortável. Sempre que eu entrava no meu quarto, sentia a sua presença e sentia-me sufocada pela sua pureza. Quando orava, fechava os olhos, mas não me sentia à vontade, tinha medo e acabava por parar. Mesmo que eu tivesse entregue minha vida ao Senhor, ainda não estava plenamente santificada. Então, um dia, tudo tomou um rumo inesperado. Bati com o pé no canto de uma porta. Abalada pelos acontecimentos, retirei-me para a casa de banho para chorar. Nesse momento, senti uma presença poderosa, doce e envolvente, como nunca antes. Era a visitação do Senhor. Uma força atravessava todo o meu ser e tomei imediatamente consciência dos meus pecados. Comecei a gritar, a soluçar e a pedir-lhe perdão. Perdão, Senhor, perdoa-me. Embora eu ainda não compreendesse plenamente o que me estava a acontecer, percebi que estava a viver um encontro com Ele, uma verdadeira libertação. Só ao partilhar este testemunho hoje é que percebo plenamente o significado deste acontecimento. O meu pé ferido, a casa de banho, tudo isso tinha uma simbologia profunda. A casa de banho é um lugar de purificação e nesse espaço vivi uma purificação espiritual. Desde esse dia, a minha vida mudou de forma radical, comecei a ver o mundo com novos olhos, a perceber a beleza da criação e a grandeza do amor divino. Era como se um véu tivesse sido retirado, permitindo-me compreender a verdadeira essência da existência. Com o tempo, aprendi a caminhar na luz, a deixar para trás as trevas e a abraçar plenamente a vida que o Senhor me oferecia.
descobri que a paz interior e a alegria autêntica não se encontram nos prazeres superficiais, mas na relação íntima com o Criador. Agora, estou consciente da minha identidade nele e sei que tenho um objetivo claro aqui na Terra. Só Yeshua HaMashiach pode preencher-vos e oferecer-vos a verdadeira felicidade, pois fomos criados por Ele e para Ele. Quando penso no meu percurso, percebo quanto Elohim transformou a minha vida. Antes, eu procurava a minha identidade nas coisas passageiras deste mundo, mas agora sei que o meu verdadeiro eu está nele. Ele insuflou em mim um novo sentido e mostrou-me que a verdadeira paz vem da sua presença constante ao meu lado. Cada dia é uma nova oportunidade de crescer na minha fé e de florescer espiritualmente. Sou grata por esta transformação que trouxe luz e clareza à minha existência. O meu coração está cheio de gratidão, pois descobri uma alegria e um amor incondicional que nada nem ninguém mais pode oferecer. Desejo a cada um que faça a experiência dessa paz interior, dessa plenitude que se encontra ao caminhar com o Senhor. Que vocês também possam descobrir a vossa identidade nele e viver uma vida cheia de sentido, guiada pelo seu amor e pela sua sabedoria. Que toda a glória seja dada ao Senhor, que nos guia e nos transforma dia após dia.